eu resolvi fazer esse vlog só dedicado a ela, que é nada mais nada menos, tá aqui do meu lado, Vita Nostra. Eu voltei para contar um pouquinho mais sobre o avanço da leitura e vocês não têm ideia. Aconteceu algo bem forte, que eu fiquei desnorteado, e isso faz com que a gente queira ler cada vez mais e também a gente fica cada vez mais apreensivo. Não sei se dá pra ver, mas eu fiz bastante marcação, olha. A partir da página 214, que eu não parei de fazer, foram marcações. Andei avançando mais em Vita Nostra, já vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui só pra mostrar onde que eu parei. Parei, ó, na página 217, que começa a segunda parte. E que aventura tem sido isso aqui, viu? Vamos lá conversar um pouquinho sobre. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog sem spoilers, focado em uma das leituras de dezembro que eu estou fazendo, uma leitura muito interessante, uma leitura que está me prendendo muito. Eu resolvi fazer esse vlog só dedicado a ela, que é nada mais nada menos, tá aqui do meu lado, Vita Nostra. Já tem um vlog falando sobre as leituras iniciais aqui desse livro, que eu já comentei um pouquinho. Eu terminei a primeira parte do livro todo, que vai até a página 214, que representa mais ou menos até aqui no livro. Ó. Já dei uma avançada também, já avancei bastante. Estou na página 300. E assim, quando o livro está me interessando, porque estou fazendo marcações. Basicamente, mostra bem isso aqui. E nesse primeiro momento, a primeira parte do livro é muito focado na protagonista, que é a Sasha, que é essa garota que está saindo da adolescência e já chegou no momento em que fazer escolhas, em que também há expectativas muito próprias, né, pela idade, expectativas da mãe, e que ela, em contraponto, também não sabe muito o que quer, apesar de que ela tem noção da importância de ter ali um caminho para ser traçado, então ela já está pensando na faculdade e tudo mais, e o livro já começa com ela em férias com a mãe, e ela é abordada por um sujeito que ela chama de Homem Sombrio. Esse Homem Sombrio requer dela algumas ações e que ele tem uma aura muito própria, muito dele mesmo, em que aparentemente acaba fazendo com que as pessoas façam o que ele quer. E aqui ele usa da persuasão dele também e da ameaça para poder conseguir o que ele quer, e a partir do momento que ela faz uma missão que é designada para ela por ele, algo que é muito difícil de descrever acontece e que desafia todas as leis da física. Então, a partir daí, ela vê que realmente ela tem que seguir essas missões porque ela se sente ameaçada e sente que a família dela também está ameaçada. Então, nesse primeiro momento, é o desenrolar dessa estrutura de conhecer mais sobre ela, o drama familiar dela, o drama com a mãe, quem é esse sujeito que está sempre fazendo missões, que ele, segundo ele, são missões possíveis de fazer, que ele nunca vai fazer pedir para ela fazer missões impossíveis. Então ela tem que trabalhar isso tudo e chega um determinado momento em que ela já avança nessas missões e ele propõe a ela, está na sinopse, tá, gente, não é spoiler, em que ela entra numa faculdade, uma faculdade muito específica que fica na cidade de Torpa. É uma faculdade de ciências especiais e que não se sabe muito bem o que é, então ela tem que convencer a mãe dela ali. Ela já está tão presa a essa situação que ela quer ir para essa faculdade, em vista também da dificuldade que ela tem de conseguir entrar numa faculdade. Ela poderia até ali na localidade dela conseguir alguma, só que ela já estava tão envolvida e essas missões também já fizeram ela ter uma noção muito diferente de realidade, que ela acaba aceitando e ela tem que convencer a mãe. Então, nesse primeiro momento, a gente já sabe que ela vai, né, porque está na sinopse. Ela chega lá e a parte que eu acompanhei até agora seria isso.
esse momento que ela chega na faculdade, ela conhece novas pessoas, pessoas que também foram recrutadas, digamos assim, de uma forma muito esquisita, assim como ela. Então são pessoas que chegam lá sem saber muito o que está acontecendo, e não teve processo dela também convencer a mãe aí, e que ela vai morar nessa cidade desconhecida, frequentar essa faculdade que ninguém sabe o que é exatamente. E a partir do momento que ela começa a relacionar com os outros estudantes ali, a gente vai conhecendo mais a personalidade de cada estudante, gostando de alguns, odiando outros. É muito rico a forma com que os autores, são dois autores que escrevem, que é a Marina e o Sergei, eles que escrevem essa história, e é muito rico a forma com que constrói e nos prende de tal forma, é muito magnetizador, assim, é muito eloquente também, é muito perturbador. Então, se você estiver procurando um livro assim, acolhedor, um livro aconchegante, esse não é o livro. Esse livro é para te deixar com uma inquietude, com uma vontade de saber o que vai acontecer em seguida. A escrita é muito simples, é muito tranquila, apesar de que ele traz uma questão aqui de questionar a realidade, e também há questões filosóficas que são muito fortes em todo o livro. Então é um livro que faz você indagar, faz você ver determinadas situações com outro olhar. Por exemplo, as missões dela, por que elas fazem essas missões? Essas missões têm um propósito. E outro ponto também importante é não se enganar. O avançar do livro, o avançar da história, não significa que a gente vai ter respostas. Pelo que eu pude acompanhar até agora, pelo contrário, são mais indagações, são mais inquietações, mas também há um certo ritmo, há uma certa velocidade aqui dos acontecimentos e da correlação dela com a faculdade, com a preocupação com a mãe, que a mãe também tem todo um contexto ali acontecendo com a mãe e ela longe de casa. A relação com a mãe também é trazida aqui a todo momento, assim como a relação com os outros estudantes ali, que chegam assim como ela, sem saber o que está acontecendo, e a gente vai seguindo esse ritmo. A gente também não sabe o que está acontecendo, e na medida que as informações são passadas para a gente vê que a gente sabe menos ainda. O que a gente sabe é que é algo muito grandioso aqui está sendo construído, e que traz muitas nuances, muitos questionamentos dessa realidade, desses temperamentos. Outro ponto também, até desse determinado momento que eu li, me lembrou muito The Magicians. Não sei se vocês conhecem, mas é uma trilogia também, que eu esqueci o nome. Inclusive ganhou série alguns anos atrás, eu vou deixar a capa aqui para vocês. Em The Magicians, um grupo de jovens da mesma faixa etária dela ali, que vão para a faculdade, que são convocados de forma muito misteriosa para essa faculdade de magia, né, em The Magicians. Só que aqui a gente não está falando necessariamente que seja questão de magia, mas que me lembrou muito a forma com que os estudantes são tratados, a forma com que as missões ali são propostas. É lógico que aqui em Vita Nostra é muito mais assim eloquente, é muito criterioso, é bem gritante isso. Chega a ser também um tom muito ameaçador. Eles basicamente têm que fazer coisas que eles não sabem o que está acontecendo, mas eles têm que chegar ali e fazer um exercício totalmente diferente, totalmente incomum, totalmente impensável do que eles conheciam até então. Então isso prende também, isso traz uma certa angústia pra gente, para saber o que está acontecendo, o que vai ser daquilo, o que vai ser deles também em caso deles falharem. Eu ter lido The Magicians também me ajudou muito a entender o que está acontecendo aqui em determinado ponto. Eu consigo entender que está muito aquém aqui dos personagens e das situações, que é algo que está muito construído ali no âmbito do que está por vir. Está preparando a gente para uma construção muito mais complexa, com alinhamentos e com projeções muito mais aquém do que a gente possa imaginar. Então estou aberto para isso também. Então é muito importante, quando você começar essa leitura, você saber disso, você saber que a gente está tratando aqui do inimaginável, está tratando de uma realidade muito diferente da nossa, lembrando que a realidade aqui o tempo todo questionável, o tempo todo questionada, e lembrando também que as leis da física não se aplicam aqui em determinado ponto do que a gente conhece sobre o que é real. Então, assim, tá muito interessante, é um tipo de leitura que me prende muito, leituras assim. É um texto fácil de ler, entretanto, os pensamentos, as reflexões aqui, o desenvolvimento em si é mais um pouquinho complexo, nada difícil, mas é um livro que aparentemente é feito para a gente ficar completamente assim, perturbado mesmo. Não que isso seja ruim, não nesse sentido, mas eu estou gostando demais. E
Eu vou continuar lendo aqui, eu vou lendo outros livros também, mas eu vou focar esse vlog nesse livro especificamente. E assim que eu ler a próxima parte, assim que acontecer alguma coisa, eu volto e comento mais um pouco com vocês. Eu voltei para contar um pouquinho mais sobre o avanço da leitura e vocês não têm ideia. Eu havia parado na página 300, já tinha finalizado ali um momento da história e comecei agora, e justamente na página 300 dá um salto gigantesco nas próximas 10 páginas, que foram as que eu li. Eu tive que parar e voltar aqui para conversar com vocês sobre o que aconteceu, e eu tô assim, sem chão mesmo. Era uma coisa que eu já esperava que ia acontecer em determinado momento, mas aconteceu de uma forma muito própria, em uma narrativa muito interessante, angustiante, assim, e que você realmente fica sem chão mesmo. E eu vim aqui para contar um pouquinho dessa experiência, para falar desse momento aqui. E do jeito que avançou aqui também, nessas 10 páginas, que já deu um salto bem grande na história, já fiquei mais curioso para saber o que vai acontecer em seguida, e já estava instigado antes para saber o que ia ser dessa história, imaginando mil coisas. Até nesse momento aqui eu fiz referência a um filme, na verdade, uma adaptação de uma obra em mangá, e eu não vou falar o nome também para não interferir, mas foi o que veio na minha mente na hora que eu tava lendo a cena. E assim, tá muito boa a leitura. Agora eu vou continuar lendo e no decorrer do dia eu volto e conto um pouquinho mais para vocês de como que tá esse avanço. E tá assim, muito bom. Bom, gente, voltei, fiz mais uma pausa, avancei mais 50 páginas aqui da leitura e daquele jeito, né? Parei num momento aqui bem específico, um momento que aconteceu algo bem forte, que eu fiquei desnorteado, então eu dei uma pausa para respirar e conversar um pouquinho aqui com você sobre esses acontecimentos. Essa parte até então foram 50 páginas que eu li, né? Essa parte até então é focado nesse entendimento dela, do cenário que ela está, ou também do não entendimento ainda, não está muito claro o que está acontecendo, até pra gente mesmo, fica muito no aberto, assim, cada vez mais questionamentos a gente faz. Temos algumas respostas, mas ainda assim, muita coisa em aberto, muita coisa fica em enigma. E é interessante também que a leitura fica num tom muito acelerado, assim, um tom que você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Especificamente nesse momento aqui. Foi um momento bem forte, não é nem um gatilho, mas foi um momento assim, em que como a gente está tão já preso a esse universo, já acostumado tanto a Sasha quanto os outros estudantes ali que fazem parte do convívio dela e da vida que ela está levando e da vida que ela tem junto com a mãe, a gente já está tão preso a isso que nessa situação específica é algo muito delicado e a gente fica bem apreensivo. Então eu pausei por aqui para tomar um fôlego, porque essa leitura é assim, a gente lê, muita coisa chega pra gente ao mesmo tempo, então a gente tem que dar uma filtrada, dar uma digerida mesmo. E nesse momento até então a gente viu esse processo dela já na universidade, que já na faculdade, né, em Torpa, de todos os desafios que chegam para ela, que ela tem que encarar, e são desafios também muito específicos e que não tem uma explicação muito construída sobre eles, mas é para um bem maior, é para um significado maior também, que a gente não sabe o que é, e o que pode acontecer também, o que eles estão preparando os alunos para, é tudo muito aberto mesmo. Então a gente tem essa tensão o tempo todo, e os estudantes têm as missões deles, têm os exames específicos que eles têm que fazer, e se eles não conquistarem essas missões, esses objetivos, há penalidades ali, há também sempre o medo de que, será que eu vou conseguir dar o meu passo seguinte? Será que eu vou conseguir avançar nos estudos? Por mais que os avanços também não signifiquem que seja uma coisa boa, porque cada vez mais ali eles estão amarrados a isso que está acontecendo com eles, então torna tudo muito frenético, assim. É uma leitura que te deixa num ritmo, assim, acelerado para saber o que está acontecendo mesmo, e acontece muita coisa. E vou continuar, vou dar uma pausa agora, e depois eu vou voltar para comentar mais com vocês sobre como está a leitura,
vou também digerir o que eu li até agora. E o que eu posso adiantar é que está muito assim, uma leitura que eu gosto muito. Eu vou até fazer uma relação que tem um livro que eu li alguns anos atrás, deixa eu pegar ele aqui no estante. Ele está bem perto aqui. Que é este aqui, ó. Aniquilação, que é da trilogia Comando do Sul. Esse livro aqui é o primeiro da trilogia, eu li já tem alguns anos, tem até filme, que eu não lembro qual o nome, Annihilation? Acho que é isso, vou deixar a capa para vocês. E nesse filme, basicamente, e no livro também, aqui nós estamos falando de uma área X, é uma área que ela está completamente abandonada, isolada, até a nível governamental mesmo, porque começa a surgir nessa área várias anomalias ali, então pessoas começam a desaparecer, a morrer, então essa área é interditada e sempre há grupos ali de pesquisa para tentar identificar o que está acontecendo, até que especificamente nessa história que a nossa protagonista vai para essa área junto com outros membros de uma expedição e as coisas começam a desandar, né? Logicamente, há outras expedições que foram nessa área previamente e nenhuma delas acabou bem, sendo que a última as pessoas conseguiram voltar com vida, mas todas morreram depois de câncer, tá até na sinopse isso aqui. Então esse novo grupo é formado, é um grupo de uma antropóloga, é uma topógrafa, uma psicóloga e uma bióloga. E a narradora faz parte desse grupo. Então me lembrou muito, não que haja uma conexão direta com o que está acontecendo aqui, com esse outro livro, mas me lembrou muito essa eloquência, porque aqui a gente está falando de uma vida do desconhecido, né, de uma vida muito além do que a gente conhece, e me remeteu muito com essa leitura, porque a Sasha o tempo todo aqui é jogada assim a uma realidade totalmente diferente da que ela conhecia até então, a uma realidade que desafia tudo que ela possa imaginar. Então assim, tá bem interessante isso, eu tô gostando demais, e esse livro também me preparou de certa forma para esse livro aqui. O The Magicians também foi importante para essa leitura, então eu tô conseguindo ler assim de uma forma mais tranquila, mas é uma leitura muito específica também. De repente é uma leitura que vai requerer muito de quem ali não esteja acostumado ou que não esperava por isso. Não quer dizer também que se você não esperava por isso que não seja ruim, pelo contrário. É uma leitura muito específica, talvez é por isso que tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, até que eu acho que eu já consegui entender o porquê disso. Comigo tá funcionando, tô achando bem legal, já quero terminar logo e vir e contar para vocês. Daqui a pouco eu vou ler mais e vou dar uma pausa agora pelo que aconteceu, que foi forte, e depois eu volto e conto mais para vocês dessa leitura, tá muito boa. Bom, gente, vim atualizar vocês sobre a leitura. Agora, eu parei, avancei bastante, 414 agora, e tem uns pontos aqui importantes a considerar. O primeiro dele é a questão do avanço da Sasha. Ela avançou bastante e ela está sendo um pouquinho inconsequente também. Isso tem algumas causas e dá uma certa apreensão pra gente, considerando também, fica bem mais forte aqui no livro, questões existenciais, questionamentos filosóficos. Isso vai fechando o livro cada vez mais para nos preparar também para o que está por vir. Basicamente é isso. E é o que o livro vai trabalhar a partir de agora. Essa leitura também está me lembrando outro livro. Eu deixei até aqui de lado para mostrar para vocês, que é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que também eu li esse livro aqui, eu até comentei em vídeo no canal, eu li esse ano. E basicamente aqui a gente também tem uma instituição, a gente também tem jovens aqui que estão sendo preparados para algo maior, algo que nem eles sabem exatamente o que seria, mas é uma instituição maravilhosa que provê tudo que eles precisam, que cuida deles a vida inteira. Então eles têm um certo... eles estão presos a essa instituição de uma forma muito visceral assim. E nesse livro aqui, surpreendentemente, a gente vai lidar com uma questão muito fatídica, que é o porquê que esses jovens estão sendo preparados, e no decorrer da história a gente vai sabendo em detalhes. E até então também eles não questionam muito isso, porque apesar de tudo, apesar deles estarem ali sem saber o que está acontecendo,
sem saber por que eles estão sendo preparados até um determinado momento, eles ainda preferem ficar lá, eles ainda conseguem ver o lado bom de estar nessa instituição. E tem os 3 jovens aqui, vai ter um triângulo amoroso aqui também. E é muito forte essa questão existencial nesse livro também, e o Kazuo Ishiguro trabalha muito disso. É muito filosófico também, então assim, é um link que eu fiz na medida que eu venho lendo Vita Nostra, então tá bem próximo também o enredo nessa questão aqui, então se você já leu Não Me Abandone Jamais, talvez esse livro vai funcionar muito para você. A Sasha tá assim, ganhando seu terreno, ela tá fazendo coisas muito específicas e que a gente fica sem saber o que vai dar isso. E esses questionamentos existenciais ficam bem fortes aqui, então tem muitos conceitos, tem muita indagação, tem muita choque de realidade, então tá muito forte isso, e isso tá me prendendo muito, já quero terminar. Não falta muito, mas também esse avanço dela aqui, alguns pontos que ela traz, e alguns momentos que a gente fica sem fôlego, tem um porquê, tem uma explicação aparentemente, e isso faz com que a gente queira ler cada vez mais, e também a gente fica cada vez mais apreensivo, porque a gente não sabe o que está para acontecer, porque é uma bomba relógio, basicamente, esse livro aqui. A vida da Sasha também, em relação à mãe dela, teve alguns problemas, a mãe dela deixou a desejar em algum sentido, assim como a Sasha. Você ainda consegue ali entender os 2 lados, porque a mãe está lidando com os próprios problemas, com as próprias necessidades, assim como a Sasha, apesar de que a mãe, eu acho que às vezes deixa a desejar um pouco. E eu tô lendo esse livro também numa leitura coletiva, né, com a Gisele, da Abdução Literária, no grupo do Telegram. Então tá bem interessante, porque é a primeira experiência com leitura coletiva, eu ainda não tinha começado, eu resolvi experimentar no grupo, e tá funcionando muito. Assim que eu vejo alguma coisa aqui que chama muito a minha atenção, que é muita coisa que acontece nesse livro, eu vou lá e comento, vejo que o pessoal tem comentado também, e tá muito interessante, e isso tá fazendo a leitura ficar bem interessante também. E agora eu vou terminar, não sei se eu vou fazer isso hoje, falta pouca coisa, né? Mas assim, é pouca coisa, só que tem muito conceito aqui que está sendo trabalhado, então exige um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de fôlego também. Mas eu vou continuar fazendo isso, talvez não hoje, talvez amanhã, e assim que eu terminar eu volto, ou assim que eu ver algum momento aqui muito forte, eu volto também e comento com vocês. Então eu terminei esse livro maravilhoso, não sei se dá pra ver, mas eu fiz bastante marcação, olha, a partir da página 214, o que eu não parei de fazer foram marcações, marquei o livro todo. Eu sou uma pessoa que, assim, meu medidor, igual eu comentei, é a marcação. Se eu estou marcando, significa que eu estou gostando muito. E esse livro chegou num patamar, assim, de melhores de 2022, sem sombra de dúvida. E ainda bem que eu consegui encaixar esse livro no final do ano. Foi um daqueles livros, assim, que valeram a pena, graças também ao incentivo da leitura coletiva, né? Que eu acabei inserindo esse livro. Eu não tinha condição de inserir mais um livro na TBR de dezembro, mas acabei inserindo também pelo incentivo da leitura coletiva, que foi uma experiência muito boa, foi minha primeira experiência também em leitura coletiva, e foi bem interessante essa troca que o grupo proporcionou. E sobre o livro, o que dizer dele, né? Não é um livro assim que vai te dar tudo mastigado, não é um livro que tem o início, o meio e o fim muito bem linear ali. É um livro que requer um pouco mais, mas esse esforço a mais que você tem a ler esse livro, você acaba, de certa forma, tomando uma afeição maravilhosa pelos personagens. Você consegue entender ali de uma forma tateável mesmo cada ponto específico de cada personagem. É uma construção muito bonita,
foi algo que lembrou muito Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. A questão também do The Magicians, que eu li essa trilogia, que brinca muito com o imaginário ali, ajudou muito também a eu entender que algumas correlações que o livro tenta fazer, né, considerando também as questões existenciais que o livro traz. Então, assim, foi um livro incrível, um livro para fechar o ano assim, de forma bem incrível mesmo. Eu indico demais, gostei. Eu não estava com expectativas altas. É um Dark Academia, né? Vai passar numa faculdade, tem toda ali uma questão gótica. E ele entregou. Foi, assim, uma experiência muito boa essa leitura. E também ler no grupo coletivo também. Então é isso, basicamente, assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu indico esse livro. Vou deixar na descrição do canal o link para comprar o livro, se você tiver interesse, pelo meu link de afiliado na Amazon. Lembrando que comprando por lá qualquer coisa, você ajuda muito o projeto, não tem nenhum custo adicional para você. Esse link sempre vai estar na descrição dos meus vídeos. Então, ó, sempre que você for comprar alguma coisa, corre lá, dá uma salvada também. E vai ajudar demais, assim, vocês não têm noção. E muito obrigado a você que tem acompanhado, a você que acompanhou o vídeo inteiro. Foi muito bom, foi muito gostoso compartilhar com vocês esse percurso que foi ler esse livro. E que 2023 possamos compartilhar ainda mais e que eu possa contar com você também, que a gente tá crescendo, né? E eu já queria também pedir o seu like, agradecer a todo mundo que gasta um tempinho aqui fazendo essa troca comigo, me assistindo, conversando, comentando comigo aqui, fazendo essa troca mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.